Chegamos nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, amado irmão, querida irmã, hoje celebrando a grande mística, doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, a mulher do castelo interior das moradas, do caminho de perfeição, que ela interceda por nós nesse dia, também de tal modo rezando por todos os professores, educadores. Hoje recordamos o dia daqueles que foram os nossos mestres, que colaboraram e muito para que pudéssemos ser quem somos hoje. Sejam todos bem-vindos. Hoje queremos meditar o texto da primeira leitura da carta de Paulo aos Romanos. Ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas tu que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas e, no entanto, as fazes também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para te converteres? Por causa de teu endurecimento no mal e por teu coração impenitente, estarás acumulando ira para ti mesmo. No dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Porém, para os que por espírito de rebeldia desobedecerem à verdade e se submeterem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego, glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, você professor, educador, os nossos parabéns nesse dia. Unimos nossas orações a todos os carmelitas, aqueles que de um modo especial têm Teresa como a grande mestra, a grande mística que os inspira. A você que é novo aqui no canal, peço que você se inscreva, ative aí o sininho das notificações para que o próprio YouTube te recorde quando tiver conteúdo novo. Querido irmão, querida irmã, esse texto fala conosco hoje. Paulo está dizendo: tu que julgas os outros, é a ti mesmo que condenas, pois fazes as mesmas coisas que condenas. Ainda, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna àqueles que perseveram no bem, e a indignação e ira aos que vivem na injustiça. A carta aos Romanos é o grande tratado teológico de Paulo, onde ele apresenta o coração do Evangelho. Se trata da justificação pela fé. No capítulo 2, Paulo se dirige com um tom de advertência aos que são considerados, abre aspas aí, justos, fecha aspas, sobretudo judeus piedosos que julgavam os pagãos, mas no fundo viviam na mesma incoerência. O apóstolo usa o verbo grego krinein, que significa julgar, mas também condenar, separar. Paulo denuncia esse tipo de julgamento hipócrita que divide os homens e os coloca na posição de juízes uns dos outros, como se tivessem o poder de separar bons e maus. Só Deus pode realizar isso. Inclusive, a carta de Tiago nos traz aquela palavra: há um só legislador e um só juiz. Quem és tu para julgar o teu irmão? Paulo inverte aqui a lógica: quem julga, se julga. Quem aponta o erro do outro, expõe o próprio coração. Ele faz uma espécie de espelho espiritual, como quem diz: não se enganem, o tribunal de Deus é mais profundo que o tribunal dos homens. E o critério desse julgamento não é aparência nem palavra, mas as obras. O modo concreto de amar, de agir com justiça, de viver a verdade. Vale aqui aquele ditado: o certo continua certo, mesmo que poucos façam. E o errado continua errado, mesmo que muitos façam.
Paulo diria o mesmo a nós hoje: o erro coletivo não anula a responsabilidade pessoal. O juízo de Deus é justo porque ele não mede com a régua das comparações humanas, mas com a medida da verdade interior. Quantas vezes nós também, amado irmão, querida irmã, ser professores da vida alheia, corrigindo os erros dos outros, mas sem estudar as próprias lições. Como diria Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. E sem humildade toda sabedoria se torna arrogância disfarçada. Paulo lembra ainda que Deus não faz acepção de pessoas. Literalmente, em Deus não há olhar de rosto, ou seja, ele não se deixa enganar por aparências. Deus não olha o título, o cargo, a função ou a reputação. Ele olha primeiramente o coração, o propósito, o esforço sincero de quem luta para viver o bem. Por isso, o verdadeiro cristão não julga, educa com misericórdia, corrige com amor, ensina com exemplo. Santa Teresa d'Ávila fazia isso com suas irmãs de convento quando via uma falha. Antes de corrigir, rezava por aquela irmã, para que assim a correção viesse temperada pela caridade. Ela mesma dizia: mais se consegue pela paciência e mansidão do que pela força e pela repreensão. Enfim, Romanos capítulo 2 é um convite para uma autoeducação espiritual. Ser cristão é ser um eterno aprendiz de Deus, alguém que permite o Espírito Santo ser seu mestre interior. E hoje, no Dia dos Professores, somos chamados a lembrar que ensinar é também evangelizar. Cada sala de aula pode ser um pequeno cenáculo onde se planta fé, ética, esperança. Cada gesto de paciência, cada palavra justa, cada lição dada com amor é uma semente do reino. Santa Teresa d'Ávila nos ensina o mesmo caminho: estudar a alma, corrigir-se com amor e deixar que Cristo seja um mestre interior que educa o coração. Julgar é fácil, ensinar é divino. Condenar é humano, mas educar para o bem é obra de santos. Que Santa Teresa, uma grande mestra de vida espiritual, nos ajude a vivermos a coerência da vida cristã. Obrigado você que nos acompanhou em mais um episódio da Homilia Diária. Se você pode colocar aí um comentário para o YouTube impulsionar esse conteúdo, coloque aí: Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã.